Saudações, caros amigos. Me chamo Jean Machado e sou médico. Hoje nós vamos conversar sobre vitiligo, uma doença que ainda hoje sofre muito preconceito. Vocês devem ter visto há pouco tempo, na 22ª, que está acontecendo agora, a 22ª edição do Big Brother, a Natália, né? Esta participante, ela tem vitiligo e ela falou sobre a doença, até falou de ter assumido a doença, como a doença começou muito cedo, né, na vida dela, as dificuldades, os preconceitos. E hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho e esclarecer um pouco mais a população. A primeira coisa que a gente precisa conceituar é que o vitiligo, ele não é uma doença que se pega. Ele é uma doença que é caracterizada como uma das doenças autoimunes. Ele não tem nada que desencadeie. A gente chama de gatilhos, né, que fazem ele aparecer. Então, essa diminuição da pigmentação da pele, que são células especializadas, melanócitos, que a gente chama, que o nosso corpo, entre aspas, começa a atacar essas células e destruir essas células, que são responsáveis por essa pigmentação. Esses gatilhos que eu falei, a pessoa, né, não tinha nenhum sinal, né, dessas manchas no corpo, e elas começam a aparecer, e podem aparecer em qualquer parte do corpo. Existe até uma classificação, dependendo da parte que ela aparece. Essa doença autoimune, esse gatilho, pode ser um estresse que a pessoa venha a sofrer, uma história já também genética que possa causar essa doença autoimune, e ela pode ir piorando com o tempo. O vitíligo ele não tem cura, infelizmente, mas existem vários tratamentos que podem diminuir, né, e tratar, inclusive, alguns transplantes cirúrgicos. O médico que trata, né, que faz o tratamento do vitíligo, o especialista, geralmente é o médico dermatologista. Alguns tratamentos eles são tópicos, né? O uso de corticoide. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente sempre lembra, né, do uso dessas medicações. Basicamente, o que o corticoide faz? Ele impede, né, de certa forma, forma uma barreira para que o nosso sistema autoimune deixe de atacar estas células. Uma pessoa famosa também, e que falava, né, que passou muito trabalho, que teve vitiligo, foi Michael Jackson, né? Ele fala isso nas entrevistas dele. E o grande problema que a sociedade tem que mudar é justamente o preconceito. Muitas pessoas ainda acham que é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, uma doença que pode passar de uma pessoa para outra. A própria Natália, ela fala em algumas entrevistas que o processo de aceitação da doença demorou um pouco, mas hoje ela tem facilidade em se aceitar. Então, hoje, esclarecendo em relação ao vitiligo, as pessoas que têm, elas vão saber que é uma doença que não tem cura, que existe tratamento, né, que carece de muito ainda da sociedade ser muito esclarecida em relação à patologia, e que o único sinal, não existe mais nada que vá acontecer com o corpo da pessoa, que são essas manchas, né? Não existe, por exemplo, a possibilidade de doença neoplásica, né? Então, a aceitação social, a aceitação da pessoa, a busca do tratamento, que é possível para minimizar ou até mesmo em algumas partes do corpo fazendo essas manchas aí desaparecerem, são importantes, e o lado psicológico das pessoas, né? Por isso o respeito do próximo, né, em relação à doença. A gente, na verdade, tem que se respeitar nas nossas diferenças, e isso que nos torna iguais. Então, o assunto de hoje seria o vitiligo. Agradeço muito a atenção de todos. Um grande abraço.